Leitura do livro de Gênesis, capítulos 13 ao 16, na versão da Bíblia King James 1611, marca BV Books. Gênesis, capítulo 13. E Abraão saiu do Egito para o sul, ele e sua esposa e tudo o que tinha, e Ló com ele. E Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. E ele foi em suas viagens do sul até Betel, até o lugar em que sua tenda havia estado no início, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que ele fizera ali no início. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. E Ló também, que foi com Abraão, tinha rebanhos e gado e tendas. E a terra não foi capaz de comportá-los para que eles pudessem habitar juntos, porque eram muitos os seus bens, de modo que não puderam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra nesse tempo. E Abraão disse a Ló: que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, entre os meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti? Suplico-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se te apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão. E Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abraão depois que Ló se apartou dele: eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte e para o sul, e para o leste e para o oeste. Porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei, e a tua semente. E eu farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a sua semente será contada. Levanta-te, caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu a darei. Então Abraão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Mamre, que é Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de nações, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é Zoar. Todos estes foram reunidos no vale de Sidim, que é o mar de Sal. Eles serviram 12 anos a Quedorlaomer, e no 13º ano se rebelaram. E no 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns em Asterote Carnaim, e os Zuzins em An, e os Emins em Savé Kiriataim, e os Orreus em seu monte Seir, até El-Parã, que fica junto ao deserto. E eles retornaram e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus que habitavam em Azazon, Tamar. E saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, que é Zoar, e se ajuntaram à batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali,
e os restantes fugiram para o monte. E eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todos os seus mantimentos, e foram no seu caminho. E eles tomaram Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. E veio um que havia escapado, e contou a Abraão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, e estes eram confederados de Abraão. E quando Abraão ouviu que seu irmão foi levado cativo, ele armou os seus servos treinados, nascidos na sua própria casa, 318, e os perseguiu até Dan. E ele se dividiu contra eles, ele e seus servos, à noite, e os feriu e os perseguiu até Obá, que está à esquerda de Damasco. E ele trouxe de volta todos os bens, e também trouxe novamente o seu irmão Ló e seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo, depois de seu retorno do massacre a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos, e lhe deu dízimos de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me as pessoas e toma os bens para ti. E Abraão disse ao rei de Sodoma: Eu levo a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, que não tomarei nem um fio, nem a correia de uma sandália, e que eu não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas: Eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Mamre, que eles tomem a sua parte. Gênesis capítulo 15. Depois destas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e a tua recompensa será infinitamente grande. E Abraão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo de minha casa é Eliezer, de Damasco? E Abraão disse: Eis que não me deste semente, e eis que um nascido na minha casa é meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será teu herdeiro, mas o que sairá de tuas próprias entranhas será teu herdeiro. E ele o trouxe para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E lhe disse: Assim será a tua semente. E ele creu no Senhor, e ele lhe atribuiu isto por justiça. E ele disse-lhe: Eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus para te dar esta terra para herdá-la. E ele disse: Senhor Deus, como eu saberei que hei de herdá-la? E ele disse: Toma para mim uma novilha de 3 anos de idade, e uma cabra de 3 anos de idade, e um carneiro de 3 anos de idade, e uma rola e um pombinho. E tomou para ele todos estes, e os dividiu ao meio, e colocou cada parte na frente da outra, mas as aves ele não dividiu. E quando as aves desciam sobre as carcaças, Abraão as enxotava. E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. E ele disse a Abraão: Saibas com certeza que tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e os servirão, e eles os afligirão por 400 anos. E também a essa nação, a quem eles servirão, eu julgarei, e depois eles sairão com grandes posses. E tu irás para os teus pais em paz, tu serás sepultado em boa velhice. Mas na 4ª geração eles virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. E aconteceu que quando o sol se pôs e ficou escuro,
eis que um forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram entre aqueles pedaços. No mesmo dia, o Senhor fez um pacto com Abraão, dizendo: A tua semente eu dei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Os queneus, e os quenezeus, e os cadmoneus, e os heteus, e os ferezeus, e os refaíns, e os amorreus, e os cananeus, e os girgazeus, e os jebuseus. Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, esposa de Abrão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva. Pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abraão ouviu a voz de Sarai. E Sarai, esposa de Abrão, tomou Agar, sua serva, a egípcia, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher a seu marido. E ele entrou em Agar, e ela concebeu. E vendo ela que tinha concebido, sua senhora foi desprezada a seus olhos. E Sarai disse a Abrão: Meu erro seja sobre ti. Eu dei minha serva em teu seio, e quando ela viu que havia concebido, fui desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Mas Abrão disse a Sarai: Eis que tua serva está em tua mão. Faze a ela como te apraz. E quando Sarai a tratou severamente, ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde tu vieste e para onde tu vais? E ela disse: Eu fujo da face da minha senhora Sarai. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta a tua senhora e sujeita-te debaixo de suas mãos. E os anjos do Senhor lhe disse: Eu multiplicarei a tua semente tão excessivamente que não será contada por seu grande número. E o anjo do Senhor lhe disse: Eis que tu estás com filho e gerarás um filho, e chamarás seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem selvagem. Sua mão será contra todo homem, e a mão de todo homem contra ele. E ele habitará na presença de todos os seus irmãos. E ela invocou o nome do Senhor que com ela falava. Tu és Deus que me vê, pois ela disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Portanto, o poço foi chamado Beer-Lahai-Roi. E eis que ele está entre Cádiz e Berede. E Agar gerou um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho, que Agar lhe gerou, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar gerou Ismael a Abrão. Concluímos mais um dia de leitura programado em nosso plano de leitura bíblica, que você pode fazer o download no link que está na descrição desse vídeo. E para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus, eu peço para você deixar o seu like nesse vídeo. E se ainda não o fez, aproveite para se inscrever no canal. Lembre-se de ativar o sininho para ser notificado todos os dias quando uma nova leitura for postada. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo e até amanhã, se o Senhor nos permitir.